De volta com o Educador Entrevista. Hoje eu converso aqui com o Fernando Italiani. Fernando, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer a participação a você, Luciano, também aqui à televisão. Fernando, quando a gente fala, da questão da gestão das pessoas mesmo, eu acho que se usa muito esse termo hoje em dia nas empresas, no mercado de trabalho, a gente começa a ver de fato que tivemos um discurso a respeito disso e pouca prática, Como é que você tem visto isso nas suas palestras, nas consultorias a empresas? Muitas empresas falam que ao invés de trabalhar com recursos humanos, trabalha com talentos humanos, mas na verdade as pessoas ainda não trabalham o essencial, que é a liderança. Ou a gente trabalha sendo capataz, ou a gente trabalha passando a mão na cabeça. Não existem políticas de RH ainda consistentes, como um plano de carreira, uma pesquisa de clima adequada, e nem uma participação mais efetiva no treinamento dessa liderança que faça com que eles elogiem, reconheçam e principalmente respeitem. Porque vocês sabem que quando você perde o respeito, você grita com o funcionário, você perdeu a razão e você perdeu essa conexão com eles. Perfeito. Você deu um exemplo aí, eu trabalhei em uma empresa e um dia a gente tinha esse profissional, o gestor de talentos, E aí eu fiz uma pergunta simples para a gestora, quase numa brincadeira, Olha, quais são os meus talentos? Porque é a partir daí que você começa a trabalhar, Então, numa reunião de grupo, e aí se constatou exatamente isso, que o RH não tinha um levantamento das capacidades extras das pessoas. A gente trabalha muito buscando talentos e não desenvolvendo os potenciais individuais de cada pessoa. Então você pode ser muito bom na organização, pode ser muito bom na comunicação, outro pode ser muito bom em gerenciar problemas, só que nós trabalhamos o tempo todo buscando somente aquele que se destaca e não as capacidades ou competências de cada uma dessas pessoas. É mais fácil você ficar trabalhando só com os talentos, só que quando você faz isso, você prevalece, e você prevaleceu, você racha a equipe. Aí as pessoas pensam assim, por que eu vou me dedicar mais se existem já os privilegiados, os escolhidos? Não adianta. A gente precisa aprender que desenvolvimento não é palestra motivacional. Desenvolvimento envolve um processo contínuo de aprendizagem. Comportamento não se muda com um curso de 4 horas. Comportamento se muda com uma prática diária de valorização e respeito desse funcionário. E as empresas não. Elas jogam a responsabilidade num treinamento e falam assim, eu já dei o treinamento. Se eles não quiserem agora mudar, o problema é deles. Não. A gente pode não ser culpado pelo que eles fazem, mas nós somos 100% responsáveis pelo que acontece. E você coloca uma questão interessante, A gente entrou numa modinha das palestras motivacionais, que não são nem treinamento, se a gente para pensar qualitativamente nesse sentido, e que de fato, depois dessa onda, se viu poucos resultados, tem uma empolgação inicial de momento e que se dilui ali mesmo. Eu contrato uma pessoa a preço de ouro, ele vem lá, fala sobre uma realidade que é a ideal, e eu sempre chamo que palestra motivacional é igual bebedeira, você enche a cara, sai da realidade e quando você volta, a situação continua a mesma. Então a gente precisa parar dessa modinha de palestra motivacional e pensar em planos reais de desenvolvimento de pessoas. Então, todas as vezes, uma dica importante que eu dou é a hora que o seu funcionário faz um curso, uma pós-graduação, seja o que for, no próximo dia desse curso, chame a pessoa e fale assim, olha, o que você aprendeu nesse curso que pode ser implementado na empresa? E a gente não cobra. E o que acontece? A pessoa coloca isso no currículo e aí como ela percebe que muitas vezes a empresa não dá oportunidade de crescimento, ela vai buscar oportunidades na concorrência. Aí eu, como gestor, falo assim, não dou mais treinamento, sabe por quê? Porque eu dou treinamento para a pessoa e para a concorrência. Isso é um pensamento pequeno. Eu tenho que possibilitar clima que a pessoa se sinta bem e possibilidades da pessoa ver perspectivas, que é a base da motivação. E a gente acaba vendo isso, algumas palestras que beiram ao misticismo, e pouco conteúdo prático de aplicação. Isso aí.
Fazer as pessoas sonharem, fazer as pessoas pensarem que elas têm potencial. Existem milhares de livros que fazem isso. A gente precisa sair dessa teoria, sair desse sonho e partir para a implementação prática. Vejam, toda empresa trabalha com duas coisas importantes: processos e pessoas. Não adianta só trabalhar o processo se você não tem as pessoas do seu lado. E não adianta você trabalhar as pessoas se cada um tem um processo na sua cabeça, não existe uma padronização. Então a gente precisa trabalhar essas duas coisas reais, que é o que faz a empresa dar resultado. Uhum. Quando se pensa nessa questão prática das análises, né, Fernando? Na questão da consultoria, você faz um perfil disso, né? Você faz um escaneamento da empresa. A gente pensa que o consultor bom é aquele que chega em várias soluções. O consultor bom é aquele que faz um bom diagnóstico. Você fazendo um bom diagnóstico, você sabe dar o melhor tratamento, a melhor solução. Porque senão eu chego e falo assim, como quase muita gente faz: olha, precisa cortar custo, beleza? Então vamos cortar pessoas, porque elas têm um impacto muito grande dentro da empresa. Ótimo, eu já peguei consultorias de outras consultorias que áreas estavam inoperantes porque não tinham o número de pessoas correto e áreas continuavam inchadas. Então, antes de você pensar em cortar pessoas, você tem que fazer o meia-culpa e pensar assim: onde eu posso melhorar internamente na minha gestão de custos adequadamente com fornecedores, onde eu posso melhorar meus processos, onde eu estou gastando além do necessário, porque a maneira mais simples para você poder gerenciar seus custos é cortar pessoas e o nível da sua qualidade. Então, muitas vezes a gente corta custo e prejudica a qualidade. Prejudicou a qualidade, você entra numa elipse negativa, porque o cliente não quer mais saber de você e aí você acaba abrindo mão do resultado. Perfeito. A Júlia, né, parabenizando aí pela entrevista, está dizendo que participou de diversas palestras dessas motivacionais e sempre se questionava isso, né? E a questão prática e a análise do meu ambiente específico de trabalho. Porque ela coloca que muitas vezes parece que o palestrante vem com uma forma pronta, né? E que não transmite a realidade de todas as empresas. Quando você vai falar para um número grande de pessoas, eu acredito sim que você precisa fazê-las refletir. Só que nós, como gestores de empresas, nós precisamos ter um pouco mais de compromisso com o futuro dessa empresa e com o futuro das pessoas internamente. Vocês sabem que a palavra-chave da motivação é dar perspectivas a elas. Só que essa perspectiva, boa parte das vezes, você não consegue entregar porque o pessoal não tem visão. Então, você precisa trabalhar a visão das pessoas para elas enxergarem até onde elas podem ir. E mais do que isso, você tem que montar um cronograma de desenvolvimento, de treinamento. E também parar com a modinha de curso de treinamento em atendimento, em técnica de vendas. Todo mundo faz treinamento em atendimento e técnica de vendas. Mas primeiro, não acompanha, não tem ferramentas de controle, depois fala assim: funcionário não quer saber do cliente. É óbvio, você não monta métodos para você poder cobrar, para poder avaliar o resultado. Então, treinamento, por favor, não resolve tudo. O treinamento é uma parte do processo de desenvolvimento da sua empresa. Perfeito. Guilherme colocando uma outra questão, né? As empresas no país começaram a trabalhar de maneira extremamente setorizadas e muitas vezes o funcionário do setor A não sabe o que acontece no setor B, que não sabe o que acontece no setor C, causando um grande problema de comunicação, né? E ele coloca o quanto você vê isso como um problema rotineiro das empresas. Obrigado pela pergunta, uma pergunta importantíssima. Qual é o problema da humanidade das empresas? Comunicação. Nós temos problemas na comunicação dentro de casa, nós temos principalmente problemas de comunicação dentro das empresas. Então eu preciso fomentar e incentivar a comunicação entre as áreas, a comunicação da sua área com os seus funcionários. Para começar, você sabe realizar uma boa reunião? Ou você faz aquela reunião onde eu digo, vocês obedecem?
Primeira coisa de uma boa reunião é você escutar. A gente deveria aprender a falar bem, mas a gente deveria aprender principalmente a escutar o nosso funcionário. Eu aprendi ao longo desses 25 anos que todas as respostas elas estão ou na cabeça do meu funcionário ou na cabeça do meu cliente. E a gente não está acostumado a fazer nem pesquisa de satisfação, nem escutar o cliente, nem escutar ou valorizar o empenho e as opiniões do funcionário. E aí as pessoas ficam assim, tá bom, eu ligo o piloto automático, você me paga no final do mês tantos R$1.000, eu faço o que está escrito no papel e acabou. Então a gente precisa incentivar muito mais e parar com ego, parar com vaidade, porque a vaidade e o ego é que fazem com que eu pense assim, eu sou financeiro, sou melhor que vendas, aí eu sou vendas, eu trago dinheiro para a empresa. É tudo uma engrenagem, a gente precisa aprender que um depende do outro, e para isso a gente tem que estimular a comunicação. Não espere que a área de finanças vá conversar com você se você precisa dela, você vai ao encontro, isso mostra grandeza, isso mostra profissionalismo. Perfeito. André, parabenizando aí pelas colocações e colocando uma outra questão, né? Você falou de plano de carreira, né? É raro a gente ver detalhado o plano de carreira nas empresas. Isso é uma obrigação legal ou não? Bacana. Não é uma obrigação legal, é uma ferramenta de estímulo às pessoas. Vou fazer uma simples colocação. Quando você tem 10 anos de empresa e você percebe que entrou alguém bem jovem, né, na área e você vai estar ganhando a mesma coisa, isso não te desestimula? É claro que sim. Então, se você trabalha com plano de carreira por níveis, você pode, como gestor, até cobrar dessa pessoa com mais experiência que ela ajude no treinamento. Agora, muitas vezes, por exemplo, quando você está no atendimento, você tem que treinar ainda alguém jovem e perder venda por isso, isso gera uma revolta muito grande. Então, a gente precisa ter a conscientização que quando você possibilita às pessoas o crescimento interno, isso faz com que a pessoa tenha um dos sentimentos mais fortes dentro de si em relação à motivação, que é o orgulho, é saber que está no caminho certo. A pior coisa que você pode ter num plano de carreira é você subir as pessoas simplesmente pelo tempo de empresa. Você tem que associar tempo de empresa com meritocracia. Por isso que todo plano de carreira tem que ter algo chamado avaliação de desempenho. Se você não tem uma avaliação de desempenho, você pode ser injusto com pessoas que têm potencial e vontade com aquelas que já estão acomodadas, mas têm muito tempo de empresa. Os termos mudaram, né? Antigamente era empregado, depois funcionário, colaborador e assim sucessivamente. Além dos termos, né? A relação mudou? Bacana. Isso é o que eu chamo do politicamente correto. Estamos na sociedade do politicamente correto. Para mim, o termo é o mesmo, serve para a mesma coisa. Não adianta você chamar ele de colaborador se quando o funcionário sai da sua sala, você fala mal dele por trás. Não adianta você chamar ele de funcionário se você também grita com ele, expõe ele no meio de todo mundo, achando que ele vira exemplo e vai contaminar positivamente as pessoas. Ou então que você fala assim para o funcionário, olha, cuidado, hein? Se você não trabalhar, eu vou te mandar embora. Isso são frases de pessoas completamente incompetentes naquilo que se propõe. Então não interessa o termo, interessa como é que você trata as pessoas que trabalham com você. Se você trata de forma humana e de forma justa, você pode chamar o funcionário do jeito que quiser. É igual falar de titulação, professor, doutor, não adianta você colocar titulação se na hora que você precisa realmente colocar todo aquele conhecimento em prática, você não tem brilho, você não tem aplicação. Então não vamos nos pegar em termos, vamos realmente nos pegar em comportamento. Hoje nós não estamos mais na era do conhecimento. O conhecimento você consegue em qualquer lugar, principalmente a informação, que obviamente conhecimento é informação que trabalha colocando na prática. Agora nós estamos na era do comportamento. É o como você trabalha com pessoas, é o como você gerencia a sua carreira. Perfeito. Ricardo aqui também com uma questão interessante, né? A motivação de longo prazo. Muitas vezes nós vemos funcionários mais antigos desmotivados, né? Como estimular esse funcionário que tem experiência dentro da empresa, mas que não apresenta mais tanto rendimento? Legal, obrigado Ricardo pela pergunta importantíssima. Quando você fala sobre
motivação de funcionários com mais experiência, você tem que avaliar até que ponto você consegue fazer com que esse funcionário com experiência lhe ajude no dia a dia em te dar atalhos, porque a experiência nos dá atalhos, ela não garante o resultado, mas ela facilita, né, o caminhar, né, para você chegar no resultado positivo. Então, algumas maneiras de você motivar esse funcionário com mais experiência é mostrar perspectivas de crescimento, mas principalmente a valorização daquele conhecimento que ele obteve ao longo do tempo. Em outras palavras, faça esse funcionário com mais experiência se sentir importante através do conhecimento que ele obteve. Perfeito. E é isso também, né? A gente acabou vendo que o país teve umas levas também dos modismos, né? Então, grandes empresas dispensaram funcionários experientes, e aí depois viram que isso não foi uma boa opção, né? Nós temos um exemplo prático aí, né? E que o Rodolfo coloca bem, da questão das cervejarias, né? Geraram grande expulso, dispensaram algumas pessoas que montaram as suas próprias empresas e que essas empresas cresceram e que as grandes começaram a comprar essas empresas porque elas começaram a virar concorrente e esses sujeitos continuam abrindo novas empresas e produzindo porque eles ainda detêm a experiência de mercado. Exatamente. Então, assim, por favor, pessoal, vamos parar em colocar grupos de pessoas com letras ou números, geração X, Y, Millennium, pessoas mais antigas, Baby Boomers. Para com isso. Você trabalha com seres humanos, você tem resultado não com pessoas, mas através de pessoas. Então pense em como é que você faz para estimular, treinar, desenvolver e acompanhar os seres humanos que trabalham dentro da sua empresa. Aprenda e não pare de falar que hoje em dia ninguém quer nada com nada, que essa nova geração só quer saber de dinheiro. Quando você faz isso, você está fazendo parte do problema. Isso não vai resolver nada dentro da sua empresa. Você tem que fazer parte da solução. O que é solução? Aquilo que cabe somente a você e a sua empresa a tomar como decisão. Então, valorize as pessoas que estão lá dentro, que muitas vezes têm mais experiência e que você está pensando em demitir, porque o salário já está alto e tudo mais. Pense no resultado que ela pode te dar. Tudo nessa vida, né, dentro de uma empresa, é retorno sobre investimento. Então não é porque a pessoa custa caro que a gente só olhando a última linha eu vou demitir. Começa a avaliar duas coisas importantes: produtividade e performance. Se você sabe avaliar produtividade e performance e trabalha para que isso aconteça, você pode demitir se não tiver produtividade e performance, desde o mais antigo ou o mais novo, mas pelo menos você tem padrão, você tem um norte para poder tomar decisão e não ficar com esses paradigmas que hoje em dia não se usam mais. Perfeito. A Vanessa aqui, né? Controle e produtividade, né? Ela pergunta exatamente isso, né? Até quando ter controle absoluto em cima dos funcionários resulta em produtividade? Obrigado, Vanessa. Sua pergunta, ela pode ter várias respostas. Mas, por exemplo, quando você fala em controle, não é você ficar em cima da pessoa e falar, e aí, já fez? Não fez do jeito certo, está faltando aquela vírgula. Você tem que ter indicadores. Quais são os indicadores de produtividade que você possui? Então, a partir do momento em que você tem esses indicadores, você precisa aprender a delegar e não delargar. Delargar faz isso daí, se vira. O delegar é você chegar para ele e falar assim, olha, eu vou lhe passar uma nova responsabilidade, como é que você acredita que pode ser feito? Eu vou falar da minha forma, mas vamos pensar juntos. Feito isso, você faz um acompanhamento e você faz o controle para ver se deu certo. E principalmente, quando você delega, você tem que dar uma outra palavrinha chamada apoio. Porque eu estou cansado de ver líderes que delegam, aí muitas vezes o funcionário erra, aí você vem com 5 pedras em cima dele, e aí nesse momento você perdeu. Nunca mais ele vai se dedicar a nada além do dia a dia dele. E aí a sua empresa naturalmente vai sobrecarregar uma série de pessoas, e com isso os resultados não aparecerão. Miguel, parabenizando pelas explicações, diz que já participou de uma palestra sua e que depois disso começou a ponderar o quanto ele criticava e elogiava os funcionários. E chegou à conclusão que ele fazia mais críticas do que elogios e coloca aí que graças a você passou a repensar essa rotina. Obrigado, Miguel. Fico muito feliz de saber
que eu contribuí um pouco para o seu desenvolvimento. Então, quando se fala em feedback, que é uma palavrinha em inglês, significa retorno, não é isso? O retorno, ele não é só um retorno negativo, ele é um retorno também positivo. E olha que interessante quando eu faço um feedback errado. Eu falo assim: Miguel, você é muito bom na organização, porém você precisa trabalhar melhor a equipe. O porém acabou com todo o elogio que eu fiz antes. Agora, se eu lhe disser: Miguel, você precisa melhorar um pouco o relacionamento com a equipe, eu vou contar o que eu fiz, o que eu gostaria, o que eu faria no seu lugar, vou te dar apoio nisso. Mas olha, parabéns, a sua organização faz toda a diferença. Isso já muda a sua percepção. Você sai de algo negativo para uma percepção positiva. A mesma coisa acontece em reunião. Você começa bem e termina bem. Você não começa crucificando, buscando culpados. A gente busca resultados e não culpados. Quando se pensa, né, nessa questão das novas tecnologias, das novas estruturas que todos têm acesso hoje, a Regina coloca isso, né? Isso mudou também as relações no ambiente de trabalho, como mudou nas relações sociais? A tecnologia, ela vem sempre para agregar. Então, a tecnologia, quando você fala em comunicação interna, ela ajuda muito, ela facilita e agiliza muito. O que a gente não pode é também misturar as coisas, por exemplo, deixar com que todos os funcionários fiquem acessando o celular o tempo todo, porque a produtividade ela cai, a menos que esse celular seja focado no negócio. Então, o bom senso, um código de conduta bem aplicado, serve para que as pessoas também tenham mais foco naquilo que realmente interessa. Perfeito. Pensando hoje também nessa questão tecnológica, é a pergunta do Aldo aí, né? Nós vemos outros tipos de relações de trabalho hoje em dia, com pessoas inclusive exercendo parte da sua carga em casa. Isso. Ou com novas profissões surgindo, né? Como é que você tem visto esse passo aí das mudanças nas empresas em que você orienta? Parabéns, muito obrigado pela pergunta. O futuro é esse. O futuro, como eu disse anteriormente, é produtividade e performance. E ainda nós temos na cabeça que o funcionário produtivo é aquele que trabalha por tempo, é aquele que faz hora extra. Boa parte das empresas que eu trabalho com consultoria que fazem hora extra, fazem porque o processo é errado, porque a produtividade é baixa. E aí você, além de ter um custo adicional, você tem uma sobrecarga de trabalho em cima da equipe. Essas questões todas de você trabalhar em casa, ela vai acontecer. Nem todo mundo precisa estar dentro da empresa. Importante é você ter indicadores daquilo que você quer. Você ter objetivos claros até onde essa pessoa que está trabalhando em casa vai chegar. Você tendo isso, a pessoa estando em casa, estando na praia, ela vai entregar o resultado, é isso que interessa. Essas relações, e hoje, é muito importante. Hoje o jovem, ele tem o seguinte pensamento: os meus valores precisam estar alinhados aos valores da empresa. Você trabalhar com workaholic até 9, 10 horas da noite não é mais produtivo porque a pessoa não tem vida pessoal. Isso, em algum momento, o ser humano é igual um elástico, ele vai arrebentar. Hoje o jovem pensa assim: tem que trabalhar a tal horário? Vou trabalhar. Agora cabe a você, como empresa, selecionar pessoas que tenham essa vontade e cabe também à pessoa que trabalha ter essa produtividade. Perfeito. E de fato, né, é relação, eu acho que esse é o nome, né? O que a gente percebe é que muitas vezes existe mais atrito do que relação nos ambientes. Isso. Por que existe mais atrito do que relação? Porque eu não trabalho com empatia, por exemplo. Eu não me coloco no seu lugar. E a palavra que mais entra dentro desse problema de relacionamento se chama julgamento. Nós somos uma esponja de afinidades, Luciano. E a gente busca o tempo todo pessoas como nós, que agem e falam com a gente. Só que, na verdade, o que a gente precisa aprender é trabalhar com pessoas com pontos de vista diferentes e que, com isso, agregue valor à minha profissão, à minha pessoa, e eu aprenda e cresça com pessoas diferentes de mim. Então, a partir do momento que eu julgo, o que eu faço? Eu julgo e falo assim: esse cara aí não é bom, esse daqui não aprende. Esse julgamento já faz o quê? Com que você mude seu comportamento e se afaste de boa parte das pessoas que não pensam como você. Então a gente precisa, para melhorar o nosso relacionamento, primeiro estar aberto, ter uma visão aberta ao novo, estar uma visão aberta a algo diferente do que a gente é. E segundo, parar de julgar o máximo que puder.
Perfeito. O Igor também parabenizando, diz que também participou das suas palestras e que começou a observar mais o passo a passo do ambiente da sua própria empresa. Ele não conhecia a operação real de todos os setores e o que cada funcionário fazia, a gama de atividades de cada um. Depois ele passou a entender, passo a passo do processo, ele começou a criar, como você coloca, mais empatia e entender mais o funcionamento da empresa que ele achava que conhecia. Muito bom. Obrigado também por ter participado das minhas palestras. Eu sempre brinco que a gente avalia um bom gestor colocando a mão na cadeira. Se ela está quente, é porque ele não tira o corpo da cadeira para entrar em contato com clientes, ouvir os funcionários. Então a gente precisa estar o tempo todo com essa integração e interação, porque você é referência para eles. A palavra que mais explica uma liderança adequada é exemplo. Então, se você dá o exemplo, você estimula as pessoas que trabalham com você. Se você fica sentado atrás de um computador, olhando planilhas de Excel, acreditando que através somente dessa ferramenta de controle, você consegue gerenciar sua empresa, não adianta. Quantas vezes a gente manda um e-mail cobrando outra pessoa, sendo que eu poderia pegar o telefone, eu levantar da cadeira e chegar para ela e conversar, mostrar quais são os meus objetivos, as minhas dificuldades, e através dessa conversa você tem um resultado muito melhor do que ficar cobrando somente por e-mail. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu estava voltando de avião de um outro trabalho, eu vi uma pessoa do meu lado passando vários e-mails. Eu tive a curiosidade de olhá-los. A todo momento, essa pessoa só cobrava, essa pessoa só chamava atenção. Chegou uma hora que ela colocou até assim, não tem um santo que me dá uma resposta. Veja, quando a pessoa coloca uma frase como essa, significa que ela não tem interação nenhuma com as pessoas nas quais ela trabalha. Perfeito. Fernando, eu quero agradecer imensamente a troca aqui, a partilha com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Deixar o programa sempre à disposição e parabenizar pelo trabalho. Muito obrigado. Eu quero deixar uma mensagem a todos. Quando você começa a reclamar, seja da concorrência, do cliente que está sem dinheiro, você está fazendo parte do problema. Hoje, as pessoas de sucesso têm 3 características principais. Elas têm vontade, elas têm disciplina para manter a chama acesa e elas têm resiliência, ou seja, elas caem, levantam, aprendem e vão para frente. Então, quando você começa a reclamar, para e fala assim, isso não vai pagar o meu boleto no final do mês. Vamos buscar uma solução, vamos buscar algo que cabe a mim decidir e tomar a frente. Então, a partir do momento que você muda a leitura da sua situação, você vai ver que a sua empresa e a sua própria pessoa vão ter resultados diferentes na sua vida. Perfeito. Fernando, o Guilherme aqui, perguntando se você tem canal, redes sociais, onde a gente possa conhecer mais seu trabalho. Bacana. Vocês podem entrar em contato no meu site, que é o www.institutoidentidade.com.br. Eu tenho um canal no YouTube que tem pequenas pérolas, algumas gotas de planejamento estratégico e liderança. Então, e o meu também Instagram, que é o Fernando Italiani. Então, vocês têm contato aí, entrem sempre em contato quando vocês quiserem. Eu vou deixar também aqui no ar o meu WhatsApp, para quem quiser entrar em contato e pedir alguma dica. É 016 98207 7900. 98207 7900. Fernando, obrigado mesmo pela presença e o programa está sempre de portas abertas. Muito obrigado. E com Deus. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho da corrida contra o câncer. Nós voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, nós vamos falar um pouquinho das ações relacionadas ao combate ao câncer aqui no município, na companhia da Luciana, nossa secretária de saúde. Obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, Luciano, todas as pessoas que estão acompanhando agora, o programa. Nós estamos começando, essa luta aqui no município, e vamos começar agora, dia 27, nós temos um grande evento, que vai disparar as ações, Nós vamos falar sobre a inauguração
No dia 1º a gente começa a atender no ambulatório, né, contra o câncer, um ambulatório que vai atender as pessoas aqui no município, que hoje são encaminhadas para Ribeirão Preto, né? É uma parceria, esse ambulatório vai acontecer dentro da Santa Casa de Misericórdia, né? E é aí um sonho, né, do nosso prefeito, do Zé Luiz, que coloca mais esse serviço à disposição da população. Tem também o Marcelo, aqui, diretor de esportes. Marcelo, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, telespectadores. Também agradecer ao nosso secretário, o João Bosco Marques, o popular Bosquinho aí, de dar a liberdade da gente vir aí, porque hoje tinha compromissos. Então, vamos aí falar um pouquinho aí sobre a corrida, a primeira corrida contra o câncer de Batatais. Bom, a gente fica falando aqui de saúde e esporte junto, né? Porque tem tudo a ver quando a gente fala de prevenção, né? Com certeza. Assim, a gente está aproveitando, né? Uma das tarefas que o prefeito Zé Luiz nos deu é que a gente trabalhasse sempre junto, né? Nesse momento, o Jordão não está aqui, né? Mas você está aqui, né? Então, estamos trabalhando junto turismo, cultura, esporte e saúde, né? Nós estamos fazendo uma parceria, né? Cada um com a sua expertise, né? Que nesse dia, que nesse momento, né, nessa nova empreitada da prefeitura, cada um com a sua secretaria, né, vai estar contribuindo nesse grande evento e nesse grande marco que marca, né, a saúde do município, mas também marca o município, né? Porque é uma grande mudança para a população, é um grande marco, né? Então a gente pegou a expertise de cada um, né, do esporte, do turismo, da cultura e da saúde para poder trazer esse novo marco aí para a cidade. Bom, quando a gente fala do combate ao câncer, né, a gente tem várias etapas, né, que vão da prevenção ao tratamento e uma grande gama também de tipos específicos. A cidade começa uma jornada nesse sentido, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito desse ambulatório, né? Qual é o perfil dele e a quem busca ele atender. Bom, Luciano, nós já começamos, né? Porque já que o ambulatório começa dia 1º, esse mês a gente já começou pensando no Outubro Rosa, né? E também no Novembro Azul. Nós começamos a fazer uma grande busca ativa, né? Tanto de Papa Nicolau como de mamografias na rede, né? Então, os agentes comunitários de saúde, eles têm uma missão na área deles. Todas as mulheres que estão naquela idade preconizada pelo Ministério da Saúde, né? 40 a 59 anos, eles estão procurando essas pessoas, bem como aquelas que estão fora dessa idade, mas nunca fizeram uma mamografia, um Papa Nicolau. A partir do dia 1º de outubro, nós também vamos estender o horário das unidades de saúde, naquelas unidades que a gente tem um número maior de mulheres para atender, né? E os enfermeiros vão ficar além do horário, né, para atender essas pessoas, aquelas mulheres que trabalham, né, que não teriam tempo de ir na unidade nesses períodos. E a partir daí, esses resultados positivos, eles passam a ser encaminhados, referenciados para o ambulatório do câncer de Batatais. Antigamente, até dia 1º, eles eram referenciados para o Hospital do Câncer, para o Hospital das Clínicas, né? E agora vão ser encaminhados para cá. Aí tinha aquela demora toda, né? Para esperar se aceita, né, esse caso ou não. E aqui não. Aqui, na mesma semana, esse caso será avaliado pelo médico, né? Logicamente, nós vamos ter que fazer os exames também para poder já adiantar para o médico, mas ele vai ser tratado e encaminhado aqui mesmo dentro do município. Então, a prevenção já iniciou. Quando a gente fez essa proposta, além da prevenção, a gente achou que fosse muito importante a gente fazer um evento que fizesse com que a população entendesse o tamanho disso, né, para a população, né?
Porque não adianta só a gente falar de prevenção, a gente falar do ambulatório, se a população não comprar a nossa ideia, né? Porque todos os lugares que a gente tem atendimento contra o câncer e mesmo os outros locais que a gente vê, sempre tem uma entidade que luta contra o câncer, né? Você faz eventos contra o câncer, você sempre tem alguém que veste a camisa, né? E trabalha junto com você. Então a gente quer a comunidade trabalhando junto. Foi aí, né, que a gente pensou nessa parceria. O Marcelo vai falar um pouco dessa corrida, né, que a gente vai fazer, que essa corrida nada mais é que um trabalho que a gente quer de sensibilização da população para esse novo tratamento de saúde que vem para cá, que assim, eu penso muito e lembro muito quando foi a hemodiálise, né? Então a hemodiálise foi um marco para nós, porque também era um tratamento muito sofrido, né? Que o paciente tinha que sair fora da cidade, que o paciente fazia lá o tratamento de hemodiálise, depois tinha que vir, né, na estrada, passando mal. Imagina um paciente que faz quimioterapia, né? E que depois tem que vir numa ambulância, né, ou no ônibus embora para casa, né? E que agora ele passa a ter esse atendimento de quimioterapia aqui, né? Se ele tiver uma recaída, se ele passar mal, ele vai ter o atendimento aqui na cidade, ele vai estar próximo dos seus familiares, né? Então, eu acho que esse atendimento contra o câncer, esse atendimento do ambulatório aqui no município, ele é mais uma prova, né, que a saúde ela tem que ser voltada para a humanização, né? E é isso que a gente pensa, e eu acho que é um sonho mesmo do prefeito Zé Luiz, desde o primeiro governo dele, né? E que agora a gente está colocando aí em prática, né? Não é para a população de Batatais, é para o paciente do SUS, né? Então é esse paciente, é o paciente que precisa, que não tem condições, né? Que não consegue pagar uma quimioterapia, né? Que não tem um convênio, né? É para esse paciente que o prefeito Zé Luiz está usando o recurso público, né? O recurso da prefeitura para pagar esse atendimento, né? Então, através dele, dia 27, né? Dia 27, nós vamos fazer um grande evento no Teatro Municipal, na sua casa, né? Nossa casa. Na nossa casa, né? Mas a casa lá que você cuida, né? Nós mandamos aí convite para toda a sociedade organizada, né? Para todos os vereadores, Ministério Público, associações, igrejas, né, comunidades evangélicas, todas as pessoas estão convidadas. A gente espera que a população se mobilize, que vá lá conhecer como vai ser, né, esse atendimento. A gente aproveita e vai ter também uma palestra sobre o câncer, né, com os médicos coordenadores do projeto, e eu acho que vai ser muito importante que a comunidade abrace essa causa, né. Eu acho que a gente está muito assim feliz, né, nós todos, né? Eu acho que a equipe toda está muito feliz por poder estar ajudando o prefeito Zé Luiz a colocar esse ambulatório para funcionar, né? E realizar esse sonho de poder atender a população aqui no município. A Ângela colocando uma questão, né? As pessoas que fazem quimioterapia com comprimidos, né? Vai ser possível fazer a parceria para retirar o comprimido diretamente aqui ou continuam no HC? Olha, Ângela, o ambulatório começa 1º de outubro. Aquelas pessoas que já fazem tratamento em outros locais, elas vão continuar fazendo o tratamento lá. Mesmo porque eles nem aceitam, né, que se troque o médico, né? Você tem que continuar fazendo o tratamento aonde você fazia antes. Os pacientes que a gente confirmar diagnóstico a partir de 1º de outubro, que começam e continuam o tratamento aqui em Batatais, né? Então é importante a gente tá esclarecendo isso. Obrigado, Ângela, pela pergunta, né? Mas
tem que ser dessa forma, porque o SUS, ele não deixa a gente quebrar o tratamento ao meio, né? Olha, pegava o medicamento lá, agora tem que ser aqui. Não, começa e tem que terminar no mesmo local. Então, aqueles pacientes que já fazem tratamento em outros locais, Barretos, Hospital das Clínicas, continuarão. E aqueles que descobrirem o diagnóstico a partir, né, de agora, né, que começa o 1º de outubro, aí sim passam a ser atendidos aqui no município. E é importante também, Luciana, a gente falar que só 2 tipos de câncer nós não vamos atender aqui, que é o infantil, né, e o câncer de sangue. Porque esses 2 tipos de câncer, eles são muito específicos, tem locais próprios, né, para o atendimento, né, então esses não são atendidos aqui no município, tá? Mas tanto o câncer de sangue como o infantil, ele a porcentagem de casos que a gente tem no município são muito pequenos. Então, por exemplo, o ano passado foram 2 casos desse tipo de câncer. Então, vale a pena, né, a gente encaminhar para os serviços especializados, porque como eles têm muito, né, casos, eles têm um know-how, né, uma expertise muito maior para atender esse tipo de caso. Perfeito. Marcelo, vamos falar um pouquinho a respeito da questão da corrida, né? Qual é a ideia aí? A gente sabe que a prática esportiva é um dos itens de combate direto de prevenção ao câncer, né? Criar essa rotina é muito interessante, mas fazer uma ação esportiva marcando também atenta para esse fato. É isso aí, Luciano. Então, conversando com a Luciana aí, com o Jordão, com toda a nossa equipe, o Bosco, então a gente teve essa ideia junto com a Lu da primeira corrida contra o câncer de batatais. Então, já falando do mês de outubro, né, que é o outubro rosa e o novembro azul, a gente teve essa ideia de fazer essa corrida. Então, vai ser uma corrida para 1.000 pessoas, é corrida de 5K e caminhada de 3 quilômetros, né? E onde vai ter a camiseta e o valor da inscrição somente é 2 quilos de alimentos. Então o site hoje já está abrindo lá, que a gente contratou aí uma empresa que vai fazer a corrida. O site abre a partir de hoje, é o www.paulinhoesportes.com.br. E lembrando que a gente guardou um lote para batatais. Então as inscrições de batatais, quem não conseguir fazer pela internet, vai fazer lá na Secretaria de Turismo, onde a pessoa vai chegar lá e faça a sua inscrição. Lembrando que não pode fazer a inscrição 2 vezes. Né? Então vai ter premiação para 1º e 5º colocado geral, 1º e 5º colocado de batatais e mais 9 faixas etárias de 1º e 3º lugar. Então vai ser uma premiação mais de 90 troféus aí. Então vai ser um grande evento lá no lago, onde vai ter rua de lazer, vai ter shows. Então um movimento que vai ficar muito marcado para batatais, essa luta aí que a gente está fazendo aí, a parceria saúde, esporte, turismo, para erradicar essa doença aí. E, de fato, né, a gente acaba observando o quanto é importante essa mobilização, né, de todos os setores, porque, infelizmente, a gente ainda tem a cultura de pensar no câncer depois do diagnóstico. Né, a gente não tem a cultura ainda de pensar no antes, na prevenção. Um exemplo que a gente tem aí é a vacina do HPV. Né, que tem essa única função de pensar na vida adulta da mulher, e para atingir o índice no país está muito difícil, né? Com certeza. A gente tem uma luta, né, aí com essa vacina do HPV. Os pais não deixam, né, as meninas tomarem a vacina. A gente fica pensando por quê, né? Porque ele foi desenvolvido, a vacina foi desenvolvida porque o câncer de colo de útero é o câncer mais incidente no país, né? Então, se você pode proteger sua filha, por que não, né? Por que deixar a sua filha poder ter um câncer se você pode prevenir agora, né? Então, você falou uma coisa muito importante, né? As pessoas não previnem, né? Elas podem fazer a mamografia? Não fazem. Podem fazer o Papa Nicolau, que também
é um exame simples, né? Que é realizado em qualquer unidade básica de saúde e que muitas vezes a mulher não faz, né? É uma vez por ano só, né? E acaba não fazendo. A mamografia está disponível, além de ser realizada no município, né? Está disponível, é realizada aqui. Até o próprio estado tem um disque mamografia, né? Que a pessoa pode fazer o 0800 e agendar ela própria. Também não consegue chegar ao índice, né? E tanto o câncer de mama como o câncer de útero são os dois cânceres mais incidentes no país inteiro, né? O homem, mesma coisa. O homem com câncer de próstata, a maioria dos homens que a gente descobre câncer de próstata não fizeram o exame de próstata, né? Então, além disso, tem muitas outras coisas que a gente tem sido estudado, né? Como a mudança da alimentação, a falta da atividade física. Porque mesmo aquelas pessoas, olha, eu não tenho dinheiro para ir numa academia. Quantas academias ao ar livre que foram colocadas no município? Né? Você não vê tanta gente frequentando as academias ao ar livre. E aquelas academias, elas têm na sua síntese a maioria dos aparelhos que tem numa academia, né? Uma academia paga. Então a pessoa tem essa condição. Qual que é a melhor atividade física? É a caminhada, o andar de bicicleta, né? Mas caminhar, todo mundo pode, né? Então não preciso de bicicleta, não preciso de ter nada, é caminhar. E as pessoas acabam não caminhando. Então, assim, é muito importante. Por que a gente resolveu fazer esse evento, né? Caminhar, correr, para a pessoa saber que para a gente combater o câncer, nós precisamos unir várias coisas. E uma das coisas é o esporte. A outra coisa é a alimentação saudável, né? Mas nós precisamos pensar na prevenção. E tudo que tiver ao nosso alcance, enquanto o que tiver de exames, vacinas, nós precisamos usar, né? Então, por isso que a gente está batendo nessa tecla de ir atrás de mulher por mulher em todos os bairros, para que a gente possa descobrir o quanto antes e tratar o quanto antes. Marcelo, falando um pouquinho a respeito especificamente da corrida, né? O Gilmar colocando aqui, vai ser só corrida ou tem caminhada também? Como é que funciona? Não, é a corrida 5K e a caminhada 3 km. Lembrando, todo mundo vai ganhar uma camiseta, quem for correr é o número de peito, chip, medalhas para todos os participantes e a caminhada 3 km também. Perfeito. Uma sacolinha também que vai receber água. Na hora de coisa, água durante o percurso, todo o percurso todo totalmente feito novo, é um percurso novo aí, não vai subir esse ano a Washington Luiz, vai ser um outro novo percurso aí para não atrapalhar a feirinha também do produtor. Então, um grande evento. Então, lembrando, fazer a inscrição o mais rápido possível, abre hoje, www.paulinhoesporte.com.br. Está guardado um lote para Batatais. Quem não conseguir fazer a inscrição pela internet, pode ir ali na Secretaria de Turismo, na horário comercial, que ali também a gente vai fazer uma inscrição. Então, lembrando que isso é rápido, que nem se ele pode jogar aí, 3 dias acaba toda a inscrição. É um evento regional, até a Maria Zeferina Baldaia confirmou a presença, vem aí no dia, então vai ser uma festa. Então, não conseguiu fazer inscrição pelo site, nos procura ali na Secretaria de Turismo, ali no SIAC, que vai estar ali à disposição para fazer a inscrição. Então, a gente está aguardando um grande lote para Batatais. Perfeito. E pensando nesse perfil da inscrição, né, desse passo a passo, ao fazer, a pessoa já define, né, se está na corrida, se está na caminhada. Exatamente, é bem criterioso, porque a gente vai ter a premiação de 9 categorias, desde 14 a 90 anos. Então tem que ter a idade, tudo certinho, então tem que estar todos os dados certinho. Então é isso que eu falo. Quem não conseguir fazer pelo site, que não é acostumado, porque os corredores já estão tudo acostumados. É que ele falou, eu vou jogar
aí, ó, abro a inscrição amanhã, daqui 3, 4 dias já não tem mais inscrição. Só que a gente guardou, vai liberando aos pouquinhos lote, então a nossa intenção é bastante atletas de Batatais, até que vai ter a premiação só para os atletas de Batatais, então vai ter a premiação geral de 1º e 5º e a premiação geral de os melhores atletas de Batatais de 1º e 5º, medalha para todos. Então a gente está querendo quanto mais de Batatais, melhor. Então fazer a inscrição quanto mais rápido, melhor, porque a inscrição é VaptVup. Pensando aí nos procedimentos formais, né? Você falou que tem as várias categorias, mas vai de acordo com as inscrições também, né? Exatamente. Não tem limite para cada categoria? Não tem limite. 1.000 inscrições. Lembrando, 2 quilos de alimento no dia de buscar o kit, no dia 13, um dia antes da corrida, aqui no ginásio Marinheirão, vai ser entregue o kit. Então, o kit é mediante 2 quilos de alimento, onde que esses não perecível, né? Não perecível, que isso vai ser doado para o Fundo Social de Solidariedade, onde vai compor a cesta do Natal Sem Fome, que é a campanha que a Dorinha faz, uma campanha muito boa. Gente, a gente ressalta que é 2 quilos, não é 2 pacotes, tá certo? Porque muitas vezes a pessoa chega lá com 2 pacotinhos de macarrão de 500 gramas, não é, tá certo? 2 quilos de alimento e, por favor, não levem sal. Sal é tempero, não é alimento. A gente reforça isso porque muitas vezes a gente faz campanha relacionada à alimentação e as pessoas aparecem com sal. Sal, não, por favor, sal é tempero, não é alimento. E 2 quilos não são 2 pacotes, tá certo? Nós falávamos da questão da prevenção, das ações de rotina, e a Isaura aqui parabenizando Lu e colocando isso, né, que ela brigou com a mãe das netas, né, para poder levar as netas para fazer a vacina do HPV. Olha, dona Isaura, se toda avó fosse igual a senhora, eu agradeço muito, porque é isso mesmo, a gente tem que brigar, a gente tem que discutir, como eu fiz na campanha de vacinação, né? Eu falava, olha, pelo amor de Deus, pais, levem as crianças para vacinar, o sarampo tá aí, né? A hora que a gente conseguiu atingir a meta era 4 horas da tarde, né? Na sexta-feira, foi uma festa para nós enquanto equipe, né? Todo mundo, nossa, conseguimos, né? Que beleza e tal. Por quê? Porque a gente quer que todo mundo esteja bem, que a gente não quer ter no nosso município nenhuma criança com paralisia, nenhuma criança com sarampo, nenhuma criança com câncer, né? Nenhum adolescente com câncer. Eu acho muito triste quando a gente fica sabendo que tem, principalmente um adolescente, uma criança com câncer, né? Porque é uma vida interrompida, né? Então eu acho que qualquer um, né? Seja um adulto, seja até um idoso, qualquer um. Mas eu acho que quanto mais nova a pessoa, né? Mais a gente fica sensibilizado. Por quê? Porque ela tem uma vida toda pela frente, né? E se a gente puder reparar isso com a prevenção, eu acho que a gente está fazendo o nosso papel como cidadão, né? Mas principalmente como autoridade no município, como quem está cuidando, né, da população, porque eu acho que o papel da autoridade é esse, né? Eu acho que Deus nos deu essa autoridade, né, como equipe de gestão, e para que a gente possa fazer isso, fazer o melhor para a população. E esse trabalho de trazer o ambulatório do câncer para o município é isso, humanizar o atendimento e fazer o melhor para a população. Perfeito. E de fato, né, quando a gente pensa especificamente na doença, a gente passou por várias etapas, né? A gente uma questão muito grande do desconhecimento no início, até de uma questão de preconceito, né? Não se falava o nome, né? A gente tinha aquela questão de aquela doença, né? Parecia que se falasse o nome a pessoa pegaria, né? Depois, no segundo período aí de enfrentamento mesmo, de entender os procedimentos, e hoje ainda tem uma cisma na questão assim de várias pessoas não quererem diagnosticar com medo disso ser o problema, quando é o contrário, né? Quanto mais cedo faz o diagnóstico, mais chance de cura. Com certeza. A gente estava conversando, eu e o Marcelo, antes de entrar aqui, e falando isso, olha, quanto mais cedo, né? Se eu descubro lá, tem um nódulo só, eu vou lá, faço a cirurgia, tiro aquele nódulo, não tem metástase, né?
né? Acabou, esvazio, né? Quando é a questão da mama, né? Esvazio aquela mama, já vejo se tem, né, alguma coisa, já tiro a outra mama, acabou. Agora, se eu descubro tarde, o que acontece, Luciano? Já tem metástase em outros órgãos, né? Aí já não é só aquilo que eu tenho que fazer, eu tenho que partir para outros tipos, né, de tratamento que vão atingir outros órgãos. Então, assim, a prevenção e o descobrir cedo é o caminho, né? É o caminho para a gente poder resolver e ser curado contra o câncer. A gente enviou os convites, né? Uhum. E a gente colocou uma frase que eu achei, assim, muito interessante, né? Que é que a gente possa lutar intensamente, né? Até o dia em que câncer seja apenas um signo. Uhum. Né? Sem dúvida. É isso que a gente quer. Do mesmo jeito que a gente conseguiu que a AIDS, que matava tanta gente, né? Que hoje as pessoas possam conviver com a AIDS e a maioria deles não morrem mais por AIDS, né? Morrem de outras doenças, mas não morrem mais por AIDS, que a gente não tenha mais tantas pessoas morrendo por câncer na nossa cidade, né? Que essas pessoas possam aí sobreviver, que elas possam estar convivendo com a gente e que a gente não veja tanto mais, né, esse sofrimento aqui. Eu acho que é esse que é o papel. E a gente quer muito, né? Eu acho que nós como equipe, o prefeito Zé Luiz, eu acho que ele não está nem acreditando muito ainda, né? Eu acho que ele está ainda extasiado com isso, porque eu falava muito isso para ele, Luciano. Eu acho que muita gente ainda vai falar assim, mas a gente não ia ter um hospital, né? Eu acho que é importante a gente falar isso aqui. E eu sempre falei isso para ele. Prefeito, o importante não é o espaço físico, o importante é o atendimento. Não importa se está num hospital, se está numa sala, se está num prédio, se está numa antessala. O importante é o médico e o atendimento que está sendo dado para o paciente, né? Logicamente que o prefeito vai estar falando sobre isso, né? Que tem um recurso, que vai ser feito um prédio próprio para isso, né? Então, que não vai deixar nada a desejar, mas o mais importante de tudo isso é que a gente vai começar a atender o paciente, né? E é isso que é importante. Se é hospital ou se é ambulatório, isso não importa. O que importa para o paciente é ser atendido. Amanda, parabenizando pelas iniciativas e destacando aquilo que você coloca, Luciana, da importância de se realizar o tratamento aqui, né, inicialmente, e depois ir aprimorando a questão, principalmente porque muitas vezes o tratamento já é desgastante e a viagem torna esse desgaste ainda maior para o paciente. Com certeza, esse é o nosso objetivo mesmo, Amanda. É a gente tratar aqui e conseguir, assim, ao máximo, né, diminuir o sofrimento do paciente. E de fato, né, se tem isso, e a gente via com muita rotina isso, né, o quanto, por exemplo, ao se instalar a casa de apoio lá em Barretos, se conseguiu dar um conforto para muitos pacientes aqui da cidade, porque não tinha essa coisa de despender, né? A gente via muita gente que ia, fazia uma químio e voltava para a cidade, o quanto é sofrido ainda mais o processo. Não, com certeza. Imagina só uma pessoa passando o dia inteiro no hospital, fazendo uma sessão de químio e depois enfrentar aí mais 2 horas de estrada para voltar para casa, né? Então, assim, logicamente, a casa né, de acolhimento lá em Barretos, né, que o Mazarão, né, organizou tudo isso, nosso vice-prefeito, que teve essa visão, né, foi muito boa, né, e tem muita gente que utiliza, só que a gente ainda tem aquelas pessoas, né, de idade que não querem ficar, né? Não, eu quero ir para minha casa, eu quero voltar para minha casa, né? Então, isso não vai mais acontecer, porque eles vão estar aqui, né? Eles vão estar aqui, então eles vão sair dali e daí 10 minutos vão estar na casa deles. Vão estar fazendo a quimioterapia aqui e voltando para a casa deles. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? E o foco, qual que é o foco? É a humanização e é a diminuição do sofrimento do paciente. Esse é o único foco. Perfeito.
E, Marcelo, a gente já sabe, né, e tem visto isso, toda a implementação das atividades esportivas, elas podem não estar diretamente ligadas à prevenção de doenças, mas na rotina isso acontece. É isso aí, Luciano, que a gente conseguir, pelo esporte, abaixar, a gente fala aí que o que gasta com medicamento aí de obesidade, aí, de hipertensão, aí, é mais que o recurso de uma secretaria aí do Estado. Então, eu vejo aí para o lado do esporte, no meio do esporte, o simples caminhada aí, para afastar bastante essas doenças aí e dar um caminho legal aí para a saúde. Perfeito. E exatamente ligado a isso, né, Lu? Quando a gente pensa em prevenção, né, hipertensão e obesidade também estão ligadas ao câncer como uma série de doenças. Né? Com certeza. Na verdade, a gente sabe, a gente tenta trabalhar isso com os pacientes hipertensos, né? Hipertensos e diabéticos, porque a gente sabe também que o paciente diabético, ele precisa fazer exercício, né, para que ele consiga quebrar as moléculas dele de açúcar, né, conseguindo eliminar isso, para que ele não tenha que usar tanta insulina igual ele usa, né. E o hipertenso, se ele também fizer o exercício, ele consegue manter, né, a pressão dele muito mais baixa, que ele também não precisaria usar o medicamento para poder fazer isso. Então, se a gente tivesse, Luciano, uma conscientização só dessas duas doenças que são as mais prevalentes, né, no município, e são aquelas que mais também matam, porque as doenças cardiovasculares, os ataques cardíacos, vêm do quê? Né? Da hipertensão, né? As falências múltiplas, né? Vêm do quê? Da diabetes. Então, isso daí a gente está vendo hoje em pacientes muito novos, pacientes com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, tendo um infarto cardíaco e morrendo, né? Ali, se essas pessoas que estão obesas, inclusive, fizessem uma atividade física, é o que o Marcelo está falando, além do benefício para ele mesmo, a gente conseguiria investir muito melhor na saúde do que a gente investe hoje, porque a gente acaba gastando mal, né? Eu acho que a gente teve já um grande benefício, que eu falo, que hoje a gente consegue ver, que foi na questão do cigarro, né? Hoje a gente já vê muito menos gente fumando do que a gente via há 10 anos atrás. E, consequentemente, os cânceres ligados ao tabaco caíram. Então, por exemplo, você vê muito menos gente com câncer de garganta do que você via há 10 anos atrás, né? Por quê? Porque mudou isso. Então, por exemplo, há 10 anos atrás também, o pessoal achava bonito fumar. Hoje, ele se sente envergonhado de fumar, porque quando a pessoa acende cigarro, todo mundo já olha para a pessoa. E aí, né, a gente vê o quanto ou a rotina, o modismo dá os seus picos. A gente teve, por exemplo, um aumento num determinado período de câncer no lábio em função dos narguilés, etc. Isso, né? Isso, com certeza. Então você vê que, inclusive, como que a moda, o modismo, né, leva a determinados costumes que são também muito importantes, determinantes, né, na saúde da pessoa. Então, hoje, por exemplo, a gente tem essa queda, né, no uso do cigarro, né, do charuto e tudo que a gente não via antes, né, a gente via muito alto esse índice, né, e, consequentemente, uma queda no número de câncer que era relacionado ao fumo. Se a gente conseguir também trabalhar essas questões que são relacionadas ao aumento do esporte, né, ao aumento da prevenção, fazendo a mamografia, fazendo o Papa Nicolau, o que vai acontecer? Conseguindo aplicar a vacina nas adolescentes e nos adolescentes, daqui 10 anos nós podemos estar sentados aqui de novo e falando que já não é mais prevalente, que não é mais o primeiro câncer, o câncer de mama e o câncer de colo de útero.
E de fato, né, é essa questão do combate, né? E a gente vê em várias frentes isso. Na própria questão esportiva, a gente sabe muitas vezes do uso de pessoas para ter rendimento esportivo e o quanto esses medicamentos ilegais também estão relacionados a tumores, né? Então, às vezes o sujeito aparenta uma saúde, aparenta uma vida esportiva, mas está ainda mais arriscado do que outras pessoas. Exatamente. Né? E a gente acaba vendo isso, né? Os hormônios, enfim, né? A gente acaba vendo isso, né, Marcelo? Exatamente, é nisso ainda que a gente fica um pouco ainda chateado. São pessoas já esclarecidas disso, que sabem o mal que faz e eles continuam usando isso aí, que através de uma aparência pode estar totalmente dopado. É o que se gasta assim, numa Olimpíadas assim, rios de dinheiro para combater o que... Isso aí, principalmente os atletas russos que tinham muito isso aí. E graças a Deus, mas a mentalidade está mudando, viu, Luciano? E está chegando um ponto que a gente vai chegar num ponto de limpo aí todo mundo aí. Perfeito. Vamos retomar, né? Quem quiser fazer inscrição para a prova, como é que deve proceder? É isso aí, ó. As inscrições já abrem hoje, www.paulinhoesporte.com.br. paulinhoesporte.com.br. Então lá vai ter a caminhada e o 5K. Lembrando que a gente guardou um grande lote para Batatais. Quem é de Batatais que não consegue fazer inscrições, lá no SEAC, na Secretaria de Turismo, a gente está disponibilizando 2 estagiários que vão fazer inscrição. A gente quer que a maioria das inscrições sejam de Batatais, é o que o próprio organizador do evento falou. Se ele abrir 3 dias, acabou aí com o atleta da região. Então, atletas de Batatais, nos procure, quem não conseguir fazer a inscrição, vai lá no SEAC, eu vou deixar umas fichas com a própria Dorinha, primeira-dama, que ela vai fazer as inscrições ao pessoal da terceira idade. Então, é uma inscrição para quem sabe rápida, mas quem não consegue pode nos procurar, que vai ter lá. Lembrando, é uma camiseta, vai ser a camiseta 500 rosa e 500 azul, aleatório. Quem chegar, pega, não vai ser porque eu sou homem, não uso cor-de-rosa, vamos acabar com esse preconceito aí, gente. Então vai ser 2 camisetas muito bonitas, lembrando que a inscrição é 2 quilos de alimentos na hora de pegar o kit. Então, nos procura, nos faz, quem não souber, liga aí na Secretaria de Esporte, aí 3662-6108, que a gente aí está disponível para fazer a inscrição. A gente queria que fosse 100% de Batatais, só que também tem muitos atletas da região que gostam de vir, então vai ser aberto para todo mundo, então esperando uma grande festa nesse dia 14/8, lá no Lago Artificial. Perfeito. Eu quero agradecer a participação de vocês, parabenizar pela iniciativa, que eu acho que é uma iniciativa que tem que contar com a participação de toda a cidade, né? Ela se torna viável quando todos ingressam na luta e deixar o espaço sempre disponível aqui para as ações do esporte. Marcelo, obrigado pela presença. Obrigado, Luciano. Eu só gostaria de falar um pouquinho aqui. O grande público aí que a educadora tem, que a gente abriu aí a hidroginástica. Então, de terça, quarta e sexta, lá no Cimara, então procura lá que está tendo hidroginástica. E aqui no Centro de Lazer, de quarta e sexta-feira aqui, também a gente vai começar com a hidroginástica. E no domingo a gente vai ter o circuito regional de xadrez aí, então convidando toda a população. Muito obrigado. Lu, quero agradecer a participação, parabenizar pelas iniciativas, aí, pelo conjunto das iniciativas, deixar o espaço sempre aberto para as ações da saúde. Lu, eu que quero agradecer, né, a educadora por sempre estar de portas abertas para a gente. E eu quero conclamar aqui a população de Batatais. Eu acho que essa é uma causa para todos se unirem, né? Eu acho que independente de qualquer coisa, independente de política, independente de time, né? Independente de religião, independente de qualquer coisa, eu acho que todos nós temos que nos unirmos, nos darmos as mãos, né? Porque essa é uma causa para a cidade tá trabalhando junto, né? Eu acho que é muito importante. Isso não é uma causa só nossa, né? Nesse momento, esse governo está trabalhando essa causa, né? Mas ela não é uma causa desse governo, é uma causa da cidade, né? É um projeto do prefeito Zé Luiz, né? Um projeto
equipe de trabalho, mas mais que isso, é um projeto da cidade. Eu acho que a população precisa se unir para que a gente possa tocar esse projeto em frente. Perfeito. Bom, só para reforçar a questão, né, para a gente encerrar, lembrando que nessa semana, na quinta-feira, qual o horário do lançamento? Quinta-feira, às 19h30, no Teatro Municipal, nós teremos o lançamento, né, do ambulatório, com uma palestra sobre câncer, a presença dos médicos, né, que vão comandar o ambulatório, e das autoridades. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, tá certo? Nós lembramos que você fica agora com o horário eleitoral gratuito, na sequência com a programação da TV Brasil. Às 18h30 temos Cidade na TV e voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.